Bom dia para você, muito bom dia. Estou passando aqui, eu, Pastor Jonathan, para mais um devocional. Desta vez nós vamos conversar aqui e refletir um pouquinho no Salmo 30. Quero falar para você, se você não é inscrito no canal, você se inscreva e também compartilhe, envia esse devocional para alguém que possa ser abençoado nessa manhã, tá? Vamos começar o nosso dia bem, ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Não sei se você já teve a infelicidade de ter que tomar uma injeção, daquelas bem doídas, né? Mas que tão logo ela começa a fazer efeito, a gente já se sente um pouco melhor. A injeção dói, mas ela traz resultados e é sobre isso que eu quero pensar com você aqui. Nem sempre a vida da gente é feita só de coisas legais. Às vezes nós temos que passar por momentos difíceis, né? Então Davi, que escreveu o Salmo 30, é um salmo de Davi, ele disse o seguinte nesse salmo, me acompanhe na leitura que vou fazer com você aqui, na versão Almeida, século 21. Diz assim: Ó Senhor, eu te exaltarei porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico, a alegria, vem pela manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondestes o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste meu pranto em dança. Tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Davi, que é o autor desse salmo, ele inventou essa história, essa parte da história está descrita lá em 1 Samuel, no capítulo 24. E Davi, em 2 Samuel, capítulo 24. Davi teve no seu coração de contar o povo de Israel e de Judá. Ele pediu para os seus auxiliares saírem por todo o país contando as pessoas. Essa intenção de ele fazer essa contagem do povo não pareceu bem nem aos seus conselheiros mais próximos, que tentaram dissuadir Davi de fazer essa contagem, porque perceberam que o que Davi estava querendo era exaltar a si mesmo, era louvor ao seu próprio nome. E eles perceberam que isso não era direito do ponto de vista de Deus. E Deus desaprovava aquilo. Por desaprovar aquilo, Deus enviou uma peste sobre a nação. Uma praga que começou a matar muitas pessoas. E cerca de 70 mil israelitas foram mortos por causa da ira de Deus derramada sobre o povo naquele momento. Quando Davi viu que aquilo que ele havia feito era realmente algo terrível, ele caiu em pranto, ele se arrependeu do seu pecado e ele começa a clamar pedindo a misericórdia de Deus. Ele se veste de pano de saco. Pano de saco era uma forma de o israelita demonstrar a sua contrição e o seu arrependimento ao Senhor. Quando se vestia de pano de saco, ele estava dizendo que ele estava se arrependendo do seu pecado e estava se voltando inteiramente para o Senhor. Pois bem, Deus ouviu Davi, perdoou o seu pecado e fez com que aquela praga cessasse. Mas 70 mil israelitas acabaram perdendo a vida por causa dessa impensada ideia que Davi teve, né? Eu não sei se você já teve, assim como Davi, alguma ideia impensada e acabou sofrendo por isso, né? Eu me lembro que muitas vezes, quando a gente era criança e a gente estava fazendo alguma brincadeira ali perigosa, os mais velhos sempre diziam: cuidado, isso não vai dar certo. Eles sempre alertavam a gente. E na maioria das vezes eles tinham razão. A gente acabava fazendo algum tipo de brincadeira
e essa brincadeira não dava certo e a gente acabava caindo, se machucando e chorando, e eles falavam, eu não avisei? Foi basicamente isso que Davi passou aqui. Era basicamente isso que estava acontecendo com Davi. Por causa de uma atitude impensada dele, ele estava sofrendo e pior, colocou todo o povo de Israel a sofrer. Mas quando Davi se arrependeu, Davi buscou o Senhor trouxe a alegria pela manhã. Um novo dia trouxe o alento, trouxe a cura. Deus parou completamente aquela epidemia que estava sobre o povo, a morte cessaram. E Davi expressou isso nesse salmo, aqui no versículo 5, ele disse, porque a tua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi sofreu as consequências do seu ato impensado porque ele quis exaltar a si mesmo. O sucesso, o dinheiro e o poder do grande rei de Israel naquele momento lhe corromperam o coração. Ao contar o povo, ele queria mostrar para todo mundo o quanto ele era poderoso para os outros reis, o quanto ele era rei de um povo tão poderoso e tão numeroso. Davi queria exaltar a si mesmo. Hoje a gente vai aprender que quem nos traz a alegria pela manhã é Jesus. Jesus é a nossa alegria. Uma das verdades mais maravilhosas da Bíblia é que mesmo quando Deus derrama a sua ira sobre nós, no sentido de disciplina pelos pecados que nós cometemos, Ele não derrama a sua ira com a intenção de nos eliminar completamente. A sua ira, como Davi colocou aqui, dura apenas um minuto, dura apenas um pouco de tempo. A ira do Senhor é curta, é breve, mas as suas misericórdias não têm fim. E quando Deus nos disciplina, o que está em jogo é o seu amor, o que está atuando é a sua graça e o seu favor em nossa vida. Foi assim que Deus derramou toda a sua ira sobre Jesus. E através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Deus perdoou todos os nossos pecados e nos deu a alegria maior que é a que Davi sonhou em toda a sua vida, que era de habitar na casa do Senhor todos os dias. Um dia, quando nós deixarmos esse mundo, nós iremos ao céu, onde é a presença do Senhor ali e habitaremos com Deus. Ali não haverá mais necessidade de sol, pois a própria glória de Deus nos iluminará. Nós podemos dizer que a tristeza durou apenas uma noite, mas que agora pela manhã Jesus está nos trazendo a completa alegria com a sua ressurreição. Foi assim que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, quando numa sexta-feira Jesus ali foi crucificado pelos romanos. Todos os seus discípulos fugiram, estavam tristes, estavam chorando e com as portas trancadas. E ali bem cedinho, no domingo pela manhã, bem cedinho, antes de nascer os primeiros raios de sol, aquelas mulheres, Maria e outras mulheres, correram até o sepulcro. E quando elas vão ali, elas veem que a pedra do sepulcro foi removida e que o sepulcro estava vazio. E aí um anjo apareceu a elas e disse, o que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Saibam que Jesus ressuscitou. E foi assim que o choro da sexta-feira, daquele sábado, mas no domingo pela manhã, Deus renovou a alegria daqueles discípulos, mostrando a eles que Jesus, a nossa esperança, estava vivo. Eu quero concluir aqui falando o seguinte para você. Jesus é a nossa alegria. Uma das coisas mais importantes que eu posso dizer para você é que nós vamos passar por momentos de tristeza, de angústia, de depressão, muitas vezes por situações que nós mesmos causamos a nós mesmos. Não foi fruto de alguém que nos perseguiu, foi fruto de ações impensadas, de ideias erradas, de planos frustrados que nós estabelecemos para nós mesmos. Mas aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles podem ter a confiança de que, mesmo quando nós sofremos a disciplina de Deus, quando nós passamos por momentos de tribulação advindo das nossas próprias falhas, Jesus está com a gente. E Ele pode nos garantir de que tudo irá ficar bem. Essa é uma verdade que a Bíblia nos mostra, que para o cristão, para aqueles que vivem e entregaram a sua vida a Jesus, vivem para Jesus, não existe a pior sofrimento, a pior coisa que pode acontecer, que a morte nos aproxima ainda de Deus, nos aproxima de Jesus. A injeção, que comecei falando aqui, ela dói, mas ela cura. A disciplina do Senhor, ela dura um momento, ela é difícil, mas ela nos cura. Deus é bondoso, mas também é justo, e por isso Ele nos faz passar pelas nossas aflições advindas do nosso pecado. Eu queria dizer para você que você não fique desesperado, não perca a sua esperança.
dias melhores virão. Manhãs trarão a alegria. E hoje Jesus diz para você, o choro, meu filho, pode durar uma noite. O choro, minha filha, pode durar uma noite. Mas eu vou trazer para você a alegria pela manhã. Assim como Jesus ressuscitou pela manhã, as nossas alegrias, elas se renovam pela manhã. Porque a palavra também nos diz que as misericórdias do Senhor renovam a cada dia. Se você hoje está triste, traga isso à sua mente. Jesus é a minha alegria. Deixa eu orar por você, finalizando esse nosso vídeo. Pai querido, eu oro nesse momento pelo meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está passando por um momento de tristeza. Que o Senhor possa lhes renovar a alegria pela manhã. Que um novo dia como esse, agora pela manhã, lhes traga uma nova percepção de vida. Lhes traga o teu favor e a tua bondade. Que eles percebam, ó Pai, que falharam, mas que se arrependam, se voltem para o Senhor e vivam um melhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.